Oi, gente, como vocês estão? Estou aqui pra gente estar fazendo mais um devocional. Hoje nós vamos ler o capítulo 14 de Provérbios. E a versão da minha Bíblia, tá, gente? É a NVI, tudo bem? Então vamos começar. A mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a casa. Aqui a gente já pode refletir, por exemplo, a Bíblia fala que uma mulher briguenta é pior do que uma goteira constante na casa. Então nós, mulheres, nós devemos sempre estar pedindo essa sabedoria para o Senhor, porque é tão importante para a gente manter a nossa família. A família é a base, é onde a gente aprende os princípios, é onde a gente aprende a se comportar em sociedade, é onde a gente conhece primeiramente Deus. Também, muitas vezes, né? Na maioria das vezes é pela família, mas tem as exceções. Mas, gente, a importância de nós mulheres temos o poder de mudar o ambiente à nossa volta. Se nós não estamos bem, a nossa casa não está bem, o nosso marido não fica bem, os nossos filhos não ficam bem, eles percebem. Então, nós temos uma importância significativamente enorme na nossa casa. Então, a importância da gente orar ao Senhor sempre pedindo sabedoria é algo de extrema importância para nós mesmos, para a nossa saúde mental e para a nossa família. Imagina, o seu filho está tendo a base de você. Você é a base. A sua família é a base para o seu filho, para sua filha. Tá bom? Então vamos continuar aqui. Quem anda direito teme o Senhor, mas quem segue caminhos enganosos o despreza. A conversa do insensato traz a vara para suas costas, mas os lábios dos sábios o protegem. Onde não há bois, o celeiro fica vazio, mas da força do boi vem a grande colheita. A testemunha sincera não engana, mas a falsa transborda as mentiras. O zombador busca sabedoria e nada encontra, mas o conhecimento vem facilmente ao que tem discernimento. Mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento no que ele falar. Aqui também está falando das nossas companhias. Hoje, para um pouquinho e reflete com quem você tem andado, quem você tem escutado. Essa pessoa, ela te ajuda a edificar a sua vida, a você ser uma pessoa melhor, a ter uma vida melhor. Ela te ajuda a crescer. Essas pessoas que estão à sua volta, o ambiente onde você está. Você pode pensar, não, mas isso não tem nada a ver, só um colega, né, não sei o quê. Gente, não é só um colega. Não é só uma pessoa. Porque a corrupção, ela começa bem pouquinho. De pouquinho em pouquinho você vai se corrompendo. Então, não adianta você falar assim, não, mas é só um pouquinho. Eu tenho dó dessa pessoa. Ou, mas essa pessoa é tão legal, eu gosto de estar com essa pessoa. Mas se essa pessoa não é uma boa influência para você, por que você quer andar com ela? Faz sentido você pagar um preço tão alto e perder tanta coisa boa só para passar uns momentos de curtição? Então eu deixo aí essa reflexão para vocês e fica ela pra mim também, lógico, né? A sabedoria do homem, tá no versículo 8, tá bom? A sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. Os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido, mas a boa vontade está entre os justos.
Cada coração conhece a sua própria amargura, e não há quem possa partilhar sua alegria. Olha que interessante, cada coração conhece a sua própria amargura, e não há quem possa partilhar sua alegria. Por quê? Porque ninguém pode mensurar o que está dentro da gente. Por mais que nós tenhamos empatia pelas outras pessoas e possamos imaginar o que elas estão sentindo, nós nunca vamos ser capazes de sentir a mesma coisa. Porque nós não estamos dentro daquela pessoa, nós não somos aquela pessoa. Nós somos únicos, cada um de nós somos únicos. Eu não consigo entrar aí na sua mente e entender o que você está pensando ou mensurar o que você está sentindo. Se o seu coração está angustiado por alguma razão, ou se você está pulando de alegria por alguma razão. Eu não consigo mensurar isso, mas você consegue. E aí você vai expressar isso. Mas você tem que entender que o seu próximo às vezes pode não te compreender. E nós conhecemos a amargura do nosso coração porque nós sabemos o que nos fere, o que nos magoa. Uma coisa que tá ali te apertando o seu coração e te deixando angustiado, amargurado, fazendo você não ver mais sentido na vida. Olha para essa amargura e tenta compreender o que fez você sentir essa coisa que tá te fazendo tanto mal. Olha para essa amargura, agora eu sei que dói, mas olha lá e reflete a respeito disso. Tome a decisão hoje de perdoar e se liberte dessa amargura. Se liberte, você consegue. Olha para essa amargura e fala assim: você não é minha, você não me pertence. Entenda que o que fez você ficar com essa amargura no seu coração fez parte de um processo de aprendizado na sua vida, mas isso não é seu. Olha para ela e fala assim: eu mando você embora, porque eu decido perdoar essa pessoa, essa situação. E aí você se liberta disso e você consegue ir em frente com alegria, com mais paz. Vamos continuar aqui. Versículo 11. A casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. É o que eu tava falando aqui pra vocês antes. Às vezes a gente tá andando com alguém, ou a gente pensa assim: ah, não, mas isso aqui vai dar certo, essa oportunidade parece boa. Mas às vezes parece certo, às vezes parece bom, às vezes uma pessoa que entra na nossa vida, a gente acha que é uma coisa boa e não é. Então nós sempre temos que estar vigiando. A palavra diz: vigiai e orai. Nós temos que estar sempre atentos às coisas que nos acontecem e em constante oração para que o Senhor abra os nossos olhos, para que nós possamos enxergar o que de fato é certo e o que Ele realmente quer pra gente. Vamos lá. Versículo 13. Mesmo no riso, o coração pode sofrer, e a alegria pode terminar em tristeza. Aqui a gente percebe que nada aqui nessa terra é eterno. A gente tem os nossos picos. A gente pode estar alegre, a gente pode estar triste. E isso pode acontecer no mesmo dia. Já aconteceu comigo várias vezes, de eu acordar feliz e tão bem,
E aí passa um tempo, dá uma tristeza, a gente quer chorar e a gente acaba chorando e chora, e às vezes a gente nem sabe por que a gente tá chorando, mas a gente chora e a gente sente um alívio, e depois disso, de repente a alegria volta. Então nós temos esses picos, né? Comigo já aconteceu tudo no mesmo dia, assim, alegria, tristeza, mas tudo passa, gente. É uma fase, são ciclos. Agora a gente tá no versículo 14, quase. Os infiéis receberão a retribuição de sua conduta, mas o homem bom será recompensado. Então nós sempre somos recompensados por coisas boas que nós fazemos. E o importante é também a gente sempre fazer no secreto. Nunca ficar esperando recompensas humanas, mas a recompensa que vem do Senhor. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. O sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é impetuoso e irresponsável. Quando é irritadiço, faz tolice. Não, gente, desculpa. Aqui, versículo 17. Quem é irritadiço faz tolices, e o homem cheio de astúcias é odiado. Os inexperientes herdam a insensatez, mas o conhecimento é a coroa dos prudentes. Os maus se inclinarão diante dos homens de bem, e os ímpios às portas da justiça. Os pobres são evitados até por seus vizinhos, mas os amigos dos ricos são muitos. Quem despreza o próximo comete pecado, mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. Não é certo que se perdem os que só pensam no mal? Então aqui é uma pergunta, né? Não é certo que se perdem essas pessoas que só pensam mal, elas ficam perdidas, ficam cegas, né? Quando uma pessoa ela só pensa em fazer mal, em machucar, essa pessoa ela tá tão ferida que ela fica cega de dor. E aí ela começa a pensar coisas ruins, vingativas, coisas que não fazem parte dela, e ela deixa entrar, porque ela tá muito machucada. E qualquer coisa que talvez possa fazer com que a dor dela pare, ela aceita. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando nós estamos machucados. Ter essa sensibilidade de, mesmo estando machucados, cuidar com o que nós deixamos entrar. Mas os que planejam o bem encontram amor e fidelidade. Todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Então aqui é tipo assim, às vezes a gente tem várias ideias, e a gente começa animado e começa a fazer uma coisa, ou fica só, tipo assim, pensando, eu vou fazer assim, vai ficar assim, vai ser assim, e não começa de jeito nenhum. Tem que sempre esperar estar perfeito para começar. Quando isso acontece, é que a própria Bíblia tá falando, isso vai te levar à pobreza. Não adianta você só ficar falando. Você tem que agir, você tem que fazer alguma coisa, porque senão o tempo vai passar, a sua vida vai passar, e você não vai ter conquistado nada. Versículo 26. A riqueza dos sábios é a sua coroa, mas a insensatez dos tolos produz apenas a insensatez. A testemunha que fala a verdade salva vidas, mas a testemunha falsa é enganosa. Aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é a fonte da vida e afasta das armadilhas da morte.
Uma grande população é a glória do rei, mas sem súditos o príncipe está arruinado. Ou seja, ele falou do rei, né? A gente tem que prestar muita atenção. A glória do rei é uma grande população, é a glória do rei. Mas, se dessa grande população não sobrarem os súditos, ou seja, se o rei não deixar boas coisas e os bons súditos, o que sobra para o príncipe, que é a próxima geração? E é interessante que em uma outra parte da Bíblia, né, numa outra passagem, fala que a gente deve transbordar tanto, prosperar tanto, para deixar para as próximas gerações. Se a gente não fizer isso, poxa, né, coitada da próxima geração, o que essa próxima geração vai fazer? O que ela vai ter, né? Então, se você não trabalhar, se você não fizer, se você não correr atrás, o que vai sobrar para os seus filhos? Se você não cuidar das coisas que Deus te deu agora e, né, não plantar elas, o que seus filhos vão colher? Porque tem coisas que nós plantamos, mas nós não colhemos. Quem colhe são os nossos filhos. Então, a importância da gente cuidar com as sementes que a gente brota é duplamente importante, porque não afeta só você, afeta a sua família, as futuras gerações que os seus filhos vão procriar. A gente está aqui, versículo 29. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Oprimir o pobre é ultrajar o seu Criador, mas tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. Quando chega a calamidade, os ímpios são derrubados. Os justos, porém, até em face da morte, encontram refúgio. A sabedoria repousa no coração dos que têm discernimento, e mesmo entre os tolos, ela se deixa conhecer. Aqui, 34. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. O servo sábio agrada o rei, mas o que procede vergonhosamente incorre em sua ira. Aqui a gente termina o capítulo 14 de Provérbios. Vamos orar então. Senhor, eu peço, Pai, para que você proteja cada uma dessas pessoas e suas famílias representadas aqui. Que o Senhor coloque as tuas bênçãos sobre cada uma dessas pessoas. Que o Senhor as ajude a prosperar. Que o Senhor tire a venda dos olhos delas, os fones dos ouvidos dessas pessoas, para que elas possam te ver, te ouvir e seguir pelo caminho que você tem preparado para elas, para que elas sejam luz na vida das outras pessoas, para que elas tenham sabedoria e entendimento, para que o coração delas seja muito obediente ao Senhor. Nos dê um coração obediente, Pai. Nos ajude a te escutar, a te reconhecer, a não andarmos com más companhias, nós possamos ter um entendimento, um discernimento do que nós devemos deixar entrar na nossa vida, quem nós devemos deixar entrar, os ambientes que nós devemos frequentar. Eu peço que o Senhor nos perdoe pelos nossos pecados conscientes e inconscientes, para que o Senhor nos revele, Senhor, as coisas que estão preparadas para nós, a sua vontade, que ela se faça clara na nossa vida. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe, nos proteja, para que o Senhor venha com a sua luz iluminar todo lugar que está escuro dentro da gente, que a gente não consegue enxergar.
nós possamos liberar perdão para quem nós precisamos liberar perdão e pedir perdão para quem nós precisamos pedir também. Desde já nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.